E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos dar uma olhada em umas dicas bem legais aí para a tua prova da Polícia Civil de Goiás. E olha só, essas dicas aqui valem para concursos públicos de uma forma geral. Porque, claro, que cada banca, cada concurso tem um certo direcionamento, tem uma certa tendência a cobrar algumas partes, mas tem matérias que são comuns a praticamente tudo. Por exemplo, o que a gente vai desenrolar agora, que é a improbidade administrativa. A improbidade administrativa é um assunto cobradíssimo em concursos públicos, é algo que você tem que ficar de olho, tem que dar uma boa lida na lei, mas eu vou te fazer uns bizus, alguns esquemas, algumas dicas de uns pontos bem importantes e bem legais. Chega mais! Quando a gente fala da improbidade administrativa, nós temos a base da improbidade na Constituição Federal. Então, quando a gente conversa sobre a improbidade administrativa, a base disso está na Constituição Federal. Você pega o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que fala o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão em perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento erário, na forma e gradação previsto em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza, esse é o texto do 37, parágrafo 4º. O que ele diz? Ele traz pra gente 4 penalidades. E fala que tudo isso será feito na forma e gradação prevista em lei. Então nós precisamos de uma lei regulamentando essa parada. E nós já temos essa lei. É a nossa lei 8429 de 92, que é a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa. Legal. Quando a gente fala da lei de improbidade, não é uma lei extensa, apesar dela ter alguns pontos um pouquinho mais complexos, mas nada de outro mundo. Não é uma lei extensa, não. É uma lei que dá para ler várias vezes para ficar bem ligado nela. Mas ainda assim, vamos dar uma olhadinha em alguns pontos importantes. Primeira coisa, o que a lei de improbidade traz? Ela traz para a gente quem é um sujeito de improbidade administrativa. Olha só, eu, Thales Moraes, na condição de particular, estou aqui no Alfa Concursos Públicos, no Alfacom, pego esse apagador, coloco no bolso e ó, partiu. Tô furtando esse apagador. Esquece a insignificância, para com essas paradas, hein? Finge que esse apagador aqui é um apagador feito com tripa de couro de dinossauro que vale aí R$7.000 cada apagador desse. Beleza. Nesse caso, cometi improbidade? Antes de responder, vamos olhar quem são os sujeitos de um ato de improbidade, aí você responde para mim. Olha só, quem é um sujeito ativo de improbidade administrativa? O sujeito ativo é aquele cara que comete, que pratica um ato de improbidade administrativa. Primeiro nós temos qualquer agente público. Essa é a regra que está na lei de improbidade. Nós temos alguns agentes políticos que são excluídos. Não vou fazer esse aprofundamento no momento, porque aqui é uma revisão, é uma parte de dicas mais na veia. Mas nós temos sim alguns agentes políticos excluídos. É uma jurisprudência muito viva, que a todo momento está sendo alterada. Vamos trabalhar mais a parte da lei nesse momento. Mas em regra é qualquer agente público. Beleza. Só que um particular, Thales, também pode cometer um ato de improbidade? Opa, se pode. O particular também pode. Mas o particular não comete improbidade sozinho. Para que ele consiga praticar um ato de improbidade, ele deve induzir, ele deve concorrer, ou ele precisa ser beneficiado por aquele ato de improbidade, de forma direta ou indireta. Como funciona isso? Vou pegar um outro exemplo. Imagina que tem uma repartição pública e tem um computador que eu quero furtar. Sou particular, tá? Esquece que eu sou oficial de justiça, tal, sou um particular, beleza. Eu vou à noite, pulo o muro, pego o computador, coloco embaixo do sovaco e levo embora. Pratiquei improbidade? Pratiquei não. O particular sozinho não consegue praticar improbidade. Ele tem que estar junto com o agente público. Olha o segundo exemplo. Cheguei na repartição à noite, furtar o PC, pular muro. Pular muro nada, rapaz. O vigia é meu truta. Ele vai abrir a porta para mim, eu pego o PC e vazo fora. Cometi improbidade? Pode crer que agora eu cometi improbidade, eu e ele. Porque se está junto com o agente público, aí rolou improbidade. O particular sozinho não consegue praticar improbidade. Ele precisa estar junto com o agente público. Ele vai induzir, concorrer ou ser beneficiado. Induzir é o que fala, vai bobo, para de ser besta, rapaz, bora, aproveita. O concorrer é o cara que chega e fala, não, vou contigo, ó, tamo junto, tal, bora fazer essa treta junto. Ou ser beneficiado é aquele que quer dar uma de bobo, né? Eu não sei nada sobre isso, mas eu ganhei milhões.
Tá achando a gente com cara de besta? O cara foi beneficiário, também praticou improbidade. Então o particular também pode cometer improbidade desde que ele esteja junto com o agente público. Esses caras são os sujeitos ativos, são os que praticam improbidade. Aqui é um sujeito próprio, aqui um sujeito impróprio. Só que a Lei 8429 também traz pra gente quem são os sujeitos passivos. Quem são os sujeitos passivos de um ato de improbidade, Thales? São as pessoas que podem sofrer um ato de improbidade. São aquelas pessoas contra quem o ato de improbidade pode ser praticado. É contra quem o ato pode ser praticado. Beleza, aqui também é de boa. Olha só, nós temos de um lado a administração pública. Tanto faz se é a administração pública direta ou a indireta. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, EPEI, SEM, toda a galera. Toda a galera pode sofrer improbidade. Contra o patrimônio deles, dá para ser praticada improbidade. A improbidade também pode ser praticada contra uma empresa incorporada ao patrimônio público. Se é uma empresa incorporada ao patrimônio público, faz parte do patrimônio público. Contra ela pode rolar improbidade. Bacana. Fica ligado nos próximos. Também pode ser praticada improbidade contra algumas entidades. São entidades privadas. Elas não pertencem à administração pública. Só que são algumas entidades privadas que receberam de uma forma ou de outra injeção de dinheiro público. O poder público deu um benefício, uma subvenção, um incentivo, ela ajudou a pagar a folha de funcionário, ajudou a constituir o patrimônio. Olha só, são entidades privadas que, de uma forma ou de outra, possuem dentro delas o quê? Dinheiro público. Beleza? Dá para cometer improbidade contra elas também. Se for uma empresa, uma entidade que recebeu uma contribuição maior, essa contribuição é de mais de 50%, aplica-se a lei de improbidade numa boa, muda nada. Aplica-se a mesma regra que aplica aqui para cima. Ressarcimento integral do dano, a multa, tudo muda nada. É a mesma coisa se tivesse praticado improbidade contra a União, contra o município. A diferença é quando essa entidade recebe uma contribuição um pouco menor. É quando essa contribuição recebida é de menos de 50%. Olha só, é aqui que tem uma observação especial. Nesse caso, a contribuição pública é um pouquinho menor. Nós temos uma variação nas consequências. A 8429 diz que as sanções patrimoniais, aquelas sanções em dinheiro, estão limitadas à repercussão do ilícito na contribuição pública. Olha só, você vai lembrar o seguinte, que nessa situação aqui, essas são as palavrinhas-chave, que as sanções patrimoniais estão limitadas. Estão limitadas. Aquelas sanções em dinheiro, elas não incidirão sobre todo o dano. Elas incidirão apenas sobre a repercussão daquele dano, sobre a repercussão daquele ilícito naquela contribuição pública e não sobre tudo. Essa é a diferença. Dá uma lida boa na lei, mas os termos-chave que o tio quer que você decore e memorize são esses aqui. Se for mais 50%, muda nada. Fica de boa ali. A treta tá onde? Tá aqui, ó. Quando é menos 50%. Nesse caso, as sanções patrimoniais estão limitadas à repercussão do ilícito na contribuição dos cofres públicos. Show de bola! A Lei 8429 também nos traz algumas disposiçõezinhas gerais. Mas antes disso, lembra o exemplo que eu falei? Taca o pagador no bolso e leva embora? Praticar improbidade? Jamais. Primeiro, o Alfacom é uma empresa privada, não tem contribuição pública, ele não é sujeito passivo. Eu, no exemplo que eu dei, não estava como agente público ou particular induzindo, concorrendo, sendo beneficiado. Também não era um sujeito ativo. Então, naquele exemplo que eu te passei no começo, não há um sujeito passivo, já descaracterizava, e também não há um sujeito ativo. Porque para que haja improbidade administrativa, nós precisamos do seguinte, ó, para que haja improbidade administrativa, nós precisamos de uma dessas pessoas praticando um daqueles atos contra uma dessas pessoas. Aí sim nós teremos a improbidade administrativa, quando uma daquelas pessoas gera algum desses atos
contra uma dessas. Aí ficou configurada a improbidade administrativa. Algumas disposições espalhadas que nós temos na 8429. Ela sempre fala o seguinte: sempre que alguém tiver enriquecimento ilícito, o que é isso, tá? O que é isso? Ganhou dinheiro fazendo coisa feia, ganhou dinheiro fazendo coisa errada, ele teve um enriquecimento indevido, ele obteve uma vantagem patrimonial indevida. Está lá no artigo 9º, dá uma lida no artigo 9º. Nesse caso, sabe o que rola? A perda dos bens e valores acrescidos no seu patrimônio. Se essa coisa ruim aqui, se esse cabra safado ganhou dinheiro fazendo coisa errada, ele foi lá fraudar uma licitação, ganhou um carro, tem 100 mil na conta que ele ganhou de propina, vai perder. Esse valor que ele obteve indevidamente vai dançar, vai rodar. Esse valor aqui, ó, tchau, ele perde. Então, sempre que alguém tiver um enriquecimento ilícito, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. Olha o que o 8429 também fala. Que sempre que a pessoa causar um prejuízo ao patrimônio público, um prejuízo ao erário, haverá o integral ressarcimento do dano causado. Haverá o integral ressarcimento do dano causado. Tudo que ele ganhou fazendo coisa feia, ele perde. Todo o prejuízo que ele causou, ele deverá ressarcir. A lei de improbidade dói bem forte no bolso. É uma lei que dói muito no bolso. Olha só um outro dispositivo bastante legal. Imagina a seguinte situação. Aqui, ó, está um sujeito ativo. Cabra safado. Coisa ruim. Praticou improbidade. Tem pão na sua vida pública. E ele conseguiu juntar aí um patrimônio de, por exemplo, 300 mil reais. Beleza. Aí ele sabia que ia ser investigado por improbidade. Na hora que ele ficou sabendo, viu que a casa ia cair, colocou a mão no peito, pacotou, caiu, foi comer capim pela raiz, vestiu paletó de madeira, foi sentar no colo do capeta. Nesse caso, morreu. Morreu. Foi tarde, beleza. Mas o que acontece? Ele tem um filho. Esse cara tem um filho. O filho dele tem nada a ver com os rolos dele. O filho dele só estuda para concurso, coitado. Tá quebrado, não tem o pardal para dar água, não tem nem gato para puxar pelo rabo, não tem nada. O filho dele estuda para concurso. A única coisa que ele tem é uma bicicletinha bem judiada que ele usa aí para ir nos lugares. Não precisa nem pôr cadeado, que ninguém nem rouba essa tralha aqui. Tão ruim que tá essa bicicletinha dele. Vai pôr o pedal, beleza? Ó, só tem isso aí, coitado. Só tem essa bicicletinha sem vergonha. Não tem mais nada. Legal. Aí o pai pacotou. Morreu. Virou presunto. Beleza, o que acontece? O patrimônio do pai vai para ele. Agora o patrimônio dele é de 300 mil reais mais a bicicletinha. Show de bola. Só que não é porque ele morreu que vai ficar barato, não. Vai continuar sendo investigado a improbidade. E foi investigado a improbidade, o juiz chegou e, ó, condenou o pagamento total por essas improbidades que ele cometeu, por todos esses atos, de 500 mil reais. Essa é a condenação. A pergunta é, o herdeiro, o sucessor, no caso o filho, pode ser responsabilizado pelos atos de improbidade do pai? Pode. Ele pode ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado patrimonialmente até o valor da herança. Como assim? Ele pode perder aqui até os 300 mil reais. E a bicicletinha que era dele? Ninguém coloca a mão. Porque, na verdade, quem está sendo responsabilizado é o patrimônio do pai. É os 300 mil. O que era dele já era. Então, esses 500 mil incidirão apenas sobre os 300. Na bicicletinha dele, ninguém mexe. Ninguém mexe. Está limitado ao valor da herança. Ô, Thales, só que vai faltar 200 mil aí, não vai? Falei, vai. E aí? Fica na conta do Papa, vai fazer o quê? Aí não tem de quem cobrar. Do filho não pode. Então ele não é responsabilizado por tudo. Vamos lá escrever isso aqui agora no quadro, colocar isso em termos técnicos no quadro. Olha só, o herdeiro, o sucessor do cara que praticou um ato de improbidade, então coloca aí, ó, o herdeiro, o sucessor do cara que foi condenado por um ato de improbidade administrativa, ele pode sim ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado. Mas é claro que essa responsabilidade é de caráter pecuniário. É uma responsabilidade que vai alcançar apenas
valores em dinheiro. Não vai perder direitos políticos, suspensão de direito político, perder cargo público, nada disso. É só em dinheiro. E é o seguinte, isso aqui tem um limite. Qual que é o limite? É o que ele recebeu de herança. Você tá rindo, né, filho de uma égua? Porque eu derrubei o pincel em mim, né? Eu tô vendo que você tá rindo aí. Ao jogar o pincel, você precisa se sujar também, ó. Bem feito. Olha lá, acertei na careca dele, agora ele tem um cabelo, tem um fio de cabelo só aqui. Tá rindo aí porque eu derrubei o pincel, eu sou meio atrapalhado mesmo, deixa eu. Eu derrubei o pincel aqui no sovaco, você quer com o sovaco preto, ele tá rindo de mim aqui, vagabundo. Em vez de ser solidário, falou, ó, coitadinho do professor, tá dando uma aula, ele se atrapalhou, derrubou o pincel e se sujou. Coitadinho, não, ele tá rindo lá, rachando o bico, achando é pouco, vagabundo. Mas beleza, olha só, o herdeiro é o sucessor. Ele pode ser responsabilizado, mas é patrimonialmente. E não é com todos os seus bens, é até o valor da herança. Resumindo, na bicicletinha do cabra, ninguém mexe. Fechou? Fechou. Olha só uma parte bem legal, bem importante, bem cobrada, que sempre dá uma zica na galera na hora da prova. Nós temos algumas penalidades previstas tanto na CEF como na Lei 8429. Vamos colocar no quadro? Vamos colocar no quadro. Olha só que penalidades são essas. Então vamos falar um pouquinho agora das penalidades. Olha só as penalidades que nós possuímos. Nós temos primeiro a perda da função pública. Show de bola. Essa é a primeira. Nós temos também a suspensão dos direitos políticos. Também poderá ser decretada a indisponibilidade dos bens. Nós vimos que sempre que ocorrer um dano ao patrimônio público, haverá o integral ressarcimento, a casa cai, né? Olha quanta coisa, e acabou ainda não. O integral ressarcimento. Haverá perda daqueles bens e valores acrescidos ilicitamente. A perda daqueles bens e valores acrescidos ilicitamente. Ele também pode ser condenado ao pagamento de uma multa civil e, além disso, haverá também, por um determinado período de tempo, uma proibição de contratar com a administração pública. É uma proibição de contratar ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios diretamente ou por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Eu estou resumindo. Proibição de contratar. Rapaz, olha como a casa cai e cai com força quando o cabra é pego praticando improbidade. Mas vamos olhar algumas coisas com calma? Vamos, colocamos as penalidades, vamos analisar um pouquinho com calma agora. Primeiro, é perda da função pública. É tchau, ele perdeu a função pública dele. Segundo, não é perda dos direitos políticos, não é cassação dos direitos políticos. Aqui é a suspensão dos direitos políticos. Fica ligado nessa pegadinha, que a banca pega e fala perda dos direitos políticos. É suspensão dos direitos políticos. Legal. Uma outra coisa importante é a seguinte. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos são penalidades que somente serão efetivadas após o trânsito em julgado. Elas não são aplicadas liminarmente, não são aplicadas com a mera decisão do juiz. É só quando a decisão torna-se definitiva, é só quando a decisão transita em julgado, que o cara perde a função pública. Sabe uma coisa muito comum? Uma vez chegou uma pessoa e falou assim, esse Brasil é uma merda, ele tá tudo perdido, o cara foi condenado por improbidade e tá lá no cargo público dele ainda. Pode acontecer isso, pode. Às vezes o cara foi condenado por improbidade, mas o processo ainda não transitou em julgado. Enquanto o processo não tramitar todinho e não transitar em julgado, a decisão não tornar-se definitiva, o cara continua no cargo dele. Porque ele somente vai ser tirado do cargo, perder a função pública e ter decretado a suspensão dos direitos políticos com o trânsito em julgado. Então fica ligado que isso é muito cobrado. A indisponibilidade dos bens. Na verdade, uma medida cautelar que nós temos para congelar os bens do cara para garantir que no final ele tenha com o que arcar. O integral ressarcimento. Causou dano? Paga. A perda
dos bens e valores que ele ganhou fazendo coisa errada, aquelas mutretas que ele fez, ganhou um dinheirinho, perde o dinheirinho, a multa civil que o juiz vai fixar, já falamos dela, e uma proibição de ter um relacionamento com a administração pública. Ele não pode contratar, não pode receber benefícios ou incentivos, ele fica cagado de urubu para a administração pública que não quer contato com ele. Legal. Algumas dessas penalidades não variam de acordo com o ato cometido, porque vem cá, já voltamos nisso, a gente já volta aqui. Só que olha o seguinte, na 8429, nós temos 3 tipos de atos de improbidade administrativa. Nós temos aqueles atos que importam em enriquecimento ilícito. São aqueles atos previstos no artigo 9º da 8429. Show de bola, ele teve uma vantagem patrimonial indevida. Podem ser praticados somente com dolo. Nós temos aqueles atos que geram prejuízo ao patrimônio público, que causam lesão ao erário. Está previsto no artigo 10 da 8429. E nós temos aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. Beleza. Então, olha só. Nós temos na 8429 esses atos que importam em probidade administrativa. Vamos fazer um esqueminha aqui? Vamos fazer um esqueminha bem legal aqui, olha só. Fazer um esqueminha aqui para te ajudar a decorar umas paradas bem importantes para a tua prova e já aproveito e falo de outros pontos também. Então faz um quadrinho aí, não precisa fazer um quadrinho bonito, reto, proporcional, geométrico igual o meu. Faz um meio na porquice, depois você passa limpo com letrinha de menina, carreguinha, com todas aquelas frescuras que você tem direito. Ô, Thales, que é isso que você está fazendo? É algo para te ajudar a memorizar uma parada meio chata. E vou te ajudar aqui com um bizuzão, que é meu esse negócio. Alguém copiar vai levar na fuça, porque quem inventou esse troço, essa dica é minha, o povo copia por aí, vai levar uma raquetada na fuça para largar a mão de ser bicudo. Mas é o seguinte, mas beleza, né? Faz parte. Olha só, é uma mnemônica que eu fui desenvolvendo até mesmo quando eu estudava para concurso, já que ia me ajudando a fazer o seguinte decoreba. Vamos por partes? Primeiro, só para deixar bem completinho. Os atos que geram enriquecimento ilícito podem ser praticados com dolo. Dolo é quando ele é ruim, ele faz de propósito. Os atos que causam prejuízo ao erário também podem ser praticados com dolo. E atentar contra os princípios também podem ser praticados com dolo. O que é dolo? Dolo é quando ele é ruim, ele faz de propósito, ele tem a intenção de causar aquele dano. Beleza. Fica ligado no seguinte, o dolo é de boa. Ação, omissão, dolo, isso pega os 3. O que eu quero que você memorize nesse ponto, aproveitar aqui nossas dicas, é que somente um desses 3 atos pode ser praticado com culpa, que são aqueles atos que causam prejuízo ao erário. Olha só, não existe enriquecimento ilícito culposo, não existe atentar contra os princípios de forma culposa, somente por dolo. Agora, o prejuízo ao erário, tanto com dolo como com culpa. Em aula, a gente desenrola isso aqui bem melhor, te dou alguns exemplos, trabalho algumas outras coisas. Aqui, como é dicas mesmo, pum, direto na veia. Em aula mesmo, aí que a gente trabalha um pouco mais trabalhada essa parte, a gente pega e desenrola um pouco mais. Aqui é mais na veia mesmo. Porque o que eu quero trabalhar contigo, quero muito te mostrar uma mnemônica bem legal que ajuda na sua preparação, é a seguinte, voltando aqui, ó. Algumas dessas penalidades variam de acordo com o ato que o cara cometeu. A perda da função pública não, perdeu. A suspensão dos direitos políticos, ela muda, dependendo qual dos 3 ele cometeu. Essa multa civil também tem uma alteração. E essa proibição de contratar também pode ser alterada de acordo com qual dos atos o cara praticou. É o seguinte, sabe aquele quadrinho que a gente fez ali? Bora tacar essas 3 penalidades na mesma ordem que você aprendeu. Olha só, nós temos então, primeiro, a suspensão dos direitos políticos. Depois nós temos a multa de natureza civil. E por último, aquela proibição de contratar. Legal? Legal. Feito o quadrinho. O que você faz? A primeira coisa, você vai ver que é muito decoreba. A banca vai invertendo. Quer ver uma dica? Vai chegar em prova, você não vai lembrar da multa. Chega a multa e você fala, cara, eu tô ligado aqui, ó, que tem uma que é de 3, uma que é de 2, eu só não lembro qual que é qual, porque a banca inverte.
a banca inverte. Legal, olha como é fácil. O primeiro decora no muque, decora no braço. Igual pegar uma enxada e carpir uma data, carpir um lote ali, ó. Decora no braço. Que é o seguinte, no caso de enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos será de 8 a 10 anos. Beleza. Agora o que faz? Pega o menor e puxa para cá, tá com 8 aqui. No caso de prejuízo erário, a suspensão dos direitos políticos será por um período de 5 a 8 anos. Muito bonito. Pega o menor agora e puxa para cá. 5 para cá. No caso de atos que atentam contra os princípios, a suspensão será de 3 a 5 anos. Olha que legal. De novo, pega o menor e puxa. Mas não dá para puxar aqui para baixo, acabou. Puxa para onde? Puxa lá para cima. Pega o menor e puxa aqui para cima. No caso de enriquecimento ilícito, será aplicada uma multa a ele de até 3 vezes aquele valor acrescido ilicitamente ao seu patrimônio. Se esse cabra safado aí ganhou 100 mil reais fazendo coisa errada, ele pode levar uma multa de até 300 mil reais. Lembra que eu disse que uma é de 3, outra é de 2? Às vezes a gente confunde. Não confunde mais. Você acabou de matar de 3. Se essa é de 3, a de baixo é de até 2 vezes. É de até 2 vezes o dano causado ao patrimônio público. Quando ele gerar prejuízo erário, ele vai levar uma multa de até 2 vezes o dano que ele causou ao patrimônio público. Causou 500 mil reais, uma multa de até 1 milhão de reais. Aqui no Atentam contra os Princípios, ele não ganhou dinheiro, ele não causou dano. O que eu tenho como base para calcular essa multa? A remuneração dele. E essa aqui é uma multa super tranquila, bem de boa. Olha só o que falou 8429. Que nesse caso, ele pode levar uma multa de até 100 vezes o valor da sua remuneração. Ó, delícia, aí vai doer pouco, hein? Por isso que a lei de improbidade administrativa poderia ser chamada de lei de impobridade. O cara vai ficar pobre, mas vai tomar uma canetada, uma dor que, olha só, aperta o botão de reset, porque essa vida aqui já foi. Vai ficar devendo para sempre, não adianta. Então, é assim que funciona. E a proibição de contratar, tá? Como funciona? Decora da seguinte maneira. Você pega o maior, os 2 menores e taca para lá. 10 anos, 5 anos e 3 anos. Dependendo qual ato ele praticou, nós temos essa variação. Olha como é fácil. Não tem grandes enrolares. Você pega o artigo 12, e meu irmão, o artigo 12 da lei é um saco de gato. Agora você pega isso aqui, dá uma desenrolada, faz umas mnemônicas, vai treinando, faz isso 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Chega na prova, deu dúvida, faz no cantinho rapidinho lá, ó, e já era. Já era. Só que o importante é o quê? É você entender o que está acontecendo, ver como aquilo está na lei e aprender a memorizar os principais pontos. Feito isso, é só treinar nas questões e quando chegar em prova, é um passeio. Por isso o pessoal se atrapalha um pouco, tem um passo a passo. Você tem que entender o conteúdo. Legal? É importante entender algumas coisas. Tem que ver como aquilo está na lei. Leitura da lei, fundamental. Tem que fazer a decoreba dos pontos-chave, daquilo que é mais importante se memorizar. Tem que aprender a aplicar isso em prova. Na hora que você tiver feito isso, e você pegar a questãozinha na tua frente, você faz rindo, você faz fácil. Só que até lá, bundinha na cadeira, muita preparação, muito estudo, que isso faz parte. O cargo público não é para qualquer um. O cargo público é algo destinado a pessoas determinadas, a pessoas dedicadas, a pessoas que realmente estão comprometidas com o teu sonho, com a tua aprovação. E pode ter certeza que se você for uma dessas pessoas, se você apostar em você mesmo, acreditar em você mesmo, mesmo que muitas vezes a maioria das pessoas não acredite, ninguém tira isso de você não. É você que tem que acreditar. E se você acreditar e falar, eu posso, eu consigo, eu quero, ninguém tira isso de você. Então vai lá, põe a bunda na cadeira, estuda, se dedica, acredita que uma hora vai chegar a tua vez. E quando chegar, tudo isso vai ter valido a pena. Valeu? A gente conversa. Muito obrigado por ter acompanhado. Um grande abraço. Até a próxima aula.